Olá, ouvintes, aqui é o Igor. E aqui é o Luiz. Estamos aqui para lhe convidar para tomar uma dose de reflexão conosco no episódio de hoje. Olá, Luiz, tudo certo? Aproveitando que estamos aqui, estava pensando hoje sobre aquilo que a gente conversou nos últimos episódios, né, em relação às mídias, às relações e como elas vêm funcionando. E o que você acha desse assunto, relações? O que é isso para você? Qual que é a sua concepção? Bem, eu acredito que seja um tema bem complexo, de uma certa maneira difícil, assim, de conseguir explicá-lo em um tempo breve. Acredito que vai se estender para algum 2, 3 episódios e mesmo assim a gente ainda não vai ter toda a amplitude do que é uma relação. Eu estudo relações há 20 anos, né? Sempre venho olhando para essa quesito de como a gente se coloca diante ao outro, diante de nós mesmos, porque quando a gente fala relações, temos a nossa relação consigo mesmo, né? Não é só com o outro, assim como com os objetos, né? Essa questão toda. Então, veja que é muito amplo esse assunto, né? Sim. Olhando para esse fato de sermos seres relacionais, sociais, que vivem numa sociedade e precisam se relacionar, seja consigo, com outro, ou com os objetos, como que você observa que estão as relações hoje em dia, assim, no seu círculo social, ou que você consegue observar dentro das mídias, conforme a gente veio conversando em episódios anteriores? Com algumas pessoas que falam mais comigo no meu ciclo social, elas vão ver que o discurso que eu farei agora, ele é meio repetitivo, porque eu bato muito nessa tecla, né? Mas a gente sempre olha para as experiências de cada um, então é uma forma singular. Por isso da complexidade de explicar o que é relação, porque ela vem das experiências que a gente tem. É uma construção, então, né? Várias abordagens elas vão olhar de uma maneira as relações, como a gente estabelece, o que elas têm de repetição. Elas vão traçar isso para conseguir compreender aquele sujeito diante das experiências dele, né, está apresentando, seja no setting terapêutico, né, seja em outras áreas. Mas dizer como elas estão hoje, né, eu faria referência ao Bauman, né, do amor líquido. Eu acredito que muitas pessoas já devem ter ouvido esse termo, é amor líquido. É uma sacada muito boa, mas quando ele fala de amor líquido, não é bem. Ele fala da diluição, dessa questão do formato, que ele altera o formato, mas o conteúdo continua o mesmo. Com conteúdo ele quer dizer o quê? A forma como a gente se relaciona antigamente, seja pelo romantismo, iluminismo, as questões das cartas, as prosas, esse modo mais formal de você ir até a casa da pessoa, né? Tocar uma música para essa pessoa, tentar esse cortejo. Hoje em dia é como? Um like numa foto, um seguir, um follow, né? Uma mensagem, ver se dá certo. A gente tem os aplicativos de namoro que tem uma sacada muito interessante do, do menu, né? Esse menu, esse cardápio de relações que a gente ou rola o dedo para cima ou para a esquerda, para a direita, negando, aprovando. Mas aí é que vem o raso. Veja que a forma como você está experienciando isso tem pouca informação. O que você tem? Tem imagens nesses aplicativos, uma descrição, se a pessoa conseguir escrevê-la, né? Porque eu acredito que há uma dificuldade também aqui de colocar benefícios. Mas se eu colocar meu defeito aqui, será que a pessoa vai me dar o like? Ela vai querer se relacionar comigo? Esse meu defeito eu não quero mostrar para o outro. Os primeiros encontros são mil maravilhas, né? Sim. Todo mundo é uma perfeição, os defeitos, aonde que eles estão? Eles estão debaixo na língua do sapato, encoberto, num lugar onde a pessoa não conseguirá olhar e vá querer olhar, né? Mas quando elas se juntam ou têm experiências mais íntimas, esse meio de habitat, etc., por outros meios, começam a se revelar essas coisas. E aí
começa uma ruptura da própria fantasia, da idealização para o outro, né? E eu vou jogar a palavra para você, porque eu me prolongo muito quando é esse tema, mas Sim, fale um pouco sobre as questões das fantasias e desses ideais que a gente acaba sobrescrevendo sobre o outro. sim. E não tem como falar de relações líquidas sem falar de século XXI, no sentido de que hoje, mais do que nunca, temos um imediatismo em tudo. Seja nas relações, como você citou a questão do menu, de passar 5 minutos e você poder ter um, entre aspas, match com uma pessoa e conseguir demonstrar um interesse, começar uma relação, desde a questão do capitalismo, que a gente comentou também, no sentido de que hoje você faz uma compra do outro lado do mundo e chega dentro de 20, 30 dias. Então, é algo que a nossa sociedade ela está vivenciando como algo novo em partes. E isso gera uma frustração em alguns sentidos. Então, realmente, ir já para o primeiro encontro, desfrutar daquilo e muitas vezes acelerar um passo muito grande, acaba gerando alguns problemas no sentido de não estar preparado ou ter, digamos assim, consciência dos defeitos da outra pessoa para poder aceitar, trabalhar, e isso cria um distanciamento daquilo que não é fácil, daquilo que não é bonito e etc. Porque faz com que as pessoas entendam que, ok, se não for ela, porque não demos certo em alguma medida, ou se não foi a pessoa porque não combinamos em um outro sentido, há outras pessoas que podem de alguma forma amparar essa busca. Então você pode ir atrás de outras pessoas, talvez tenham mais 3 ou 4 pessoas que tenham dado match, então isso cria, entre aspas, uma falsa impressão de segurança, uma segurança emocional muitas vezes. Porém, faz referência àquilo que a gente conversou anteriormente, um pouco sobre o desejo, sobre aquilo que não temos, sobre o amor líquido, sobre ter a conquista e algo que acabe se esvaindo com o tempo. E Igor, você acha esses pontos que você levantou bons ou piores em relação aos tempos anteriores com os atuais? Eu acho que isso é muito relativo. Em que sentido? O que é bom ou ruim é subjetivo. Então, desde que a pessoa possa ter consciência daquilo que ela está fazendo, e isso é um ponto muito importante que muitas vezes a gente trabalha na clínica, em especial a questão da teoria cognitiva comportamental, me abstendo um pouco das outras vertentes nesse diálogo que eu vou trazer agora, mas traz esse sentido de, ok, você está consciente, você sabe o que você está fazendo, os motivos pelo qual você está fazendo, para onde você vai, como que você vai e principalmente aquilo que você vai ter que bancar, porque todo desejo ele exige algo de você, seja o dinheiro, seja a energia, seja o sono. Então, dependendo da perspectiva, se você estiver consciente, aquilo não te traga um sofrimento ao qual você desconhece, ou que você não quis estar ali, ou que você não escolheu estar ali, pode ser algo benéfico para alguém em alguma medida. Porém, o que a gente consegue enxergar nas massas, aí não generalizando, mas em grande parte das massas, que hoje isso traz um vazio, traz uma preocupação, traz um sofrimento que muitas vezes as pessoas não estão acostumadas a viver isso. Essa questão do vazio, principalmente, fazendo até um adendo para uma nova profissão, por exemplo, a questão da programação, é algo que tem atraído muitas pessoas por N fatores, pela questão monetária, pela questão de status e etc. Mas isso traz um distanciamento social ainda maior, porque veja, hoje em dia determinadas circunstâncias, determinadas funções, etc., você não precisa mais nem sair de casa. Então, se você quer usufruir de toda a tecnologia do século XXI, isso pode te colocar numa posição muito boa, de qualidade de vida, de bom, ou pode ser algo muito ruim, de ser mal. Vai depender muito de como que você está interagindo com isso e quais são os seus objetivos. E para você, qual que é a sua perspectiva, Luiz? Olha, eu vou me abster de dar minha perspectiva agora por um fato que eu vou me prolongar demais. Tá bom. Mas eu gostaria de pegar essa questão
e devolver para os ouvintes a última parte que você falou dessa questão das profissões, porque assim, a profissão ela remete a um coletivo, onde vai ter mais pessoas e diante disso, tentar trazer essa questão do coletivo, onde a gente trabalha, versus essas relações mais rasas que a gente constrói no trabalho. E um alerta, assim, no sentido de, ok, somos trabalhadores, estamos para aquela função, não digo que temos que expor nossas questões para o outro, mas veja que faz parte do processo da vida e você vai estar ali naquele ambiente por algum tempo. Lá você vai conhecer novas pessoas, vai se enturmar com algumas, com outras não, e é aqui onde eu quero trazer um pouco de atenção. Veja que você se relaciona com algumas pessoas mais próximas e outras não. Sim. Esse mecanismo de seleção, ela diz muito sobre você e como você se relaciona. Na medida que os objetivos estão alinhados como ter um grupo. 2, os objetivos estão alinhados para falar mal de alguém, que é muito normal, tá, pessoal? Sim. 3, um objetivo talvez de se sentir pertencente, apesar que no grupo também tem a questão do pertencente, mas eu vejo de uma outra forma, tá? Porque tem N variáveis no grupo e a pertencente ele é diferente. É como se no grupo você pertence no grupo, só que o grupo ele existe e se você está sendo contemplado ou não neste grupo, é irrelevante para ele. A existência do grupo é o propósito dele. E no terceira questão que eu trago é justamente alguém te validar como sujeito perante ali, naquele espaço. Então veja, por enquanto eu vou colocar só esses 3 pontos, mas eles dizem muito sobre as relações que a gente vai constituindo. Agora, por exemplo, se a gente pega alguém que fala algum defeito nosso, você se relacionaria com essa pessoa, Igor? Depende muito da circunstância. Em alguma medida, talvez sim, em outra, talvez criaria um afastamento, seja por um motivo de mecanismo de defesa, algo que talvez a pessoa não esteja preparada e etc. Mas, de fato, tem um peso emocional muito grande, ainda mais de como que essa crítica vem, com as determinadas palavras que podem estar presentes ali. Mas é bem isso que eu gostaria de chegar, sabe? Veja Sim, que tem um discurso, não é um binário de sim ou não. Veja que ele exato. explanou sobre a resposta. É isso que essas relações são. O que está em jogo nessa relação? E a gente vai tentar contemplar, buscar o que é ganho, o que é perda. Porque assim, temos ganhos, perdas, não no sentido de ficar balanceando entre um ou outro, mas essas relações elas estão estabelecidas. Para explanar ainda um pouco mais, eu vou trazer o campo amoroso, então, agora. Estamos falando das relações rasas, nessa questão que traz um pouco da nossa história. Então, agora vamos sobre o amor, que ele é mais profundo ainda. Quando a gente nasce de um outro, certo? Uhum. Diante disso, a gente nasce numa dependência com o outro, no alimentar, nessas necessidades, onde tem o apego e etc. Temos a teoria do apego que fala um pouquinho por volta dessas faixas etárias também, na constituição da relação e etc. Mas veja que então o outro já está desde o começo da nossa vida envolvido. Mas a lógica é que nesse namoramento, que às vezes pode ser para o pai, para a mãe, e tem a questão da castração, que é quando percebe-se que essa mãe não é minha, é de um outro, seja seu pai, seja um terceiro, né? Alguém vai castrar nesse sentido, né? E Luiz, só para complementar a tua fala, o castramento nesse sentido vem de cortar as fantasias muitas vezes e também impor limites que muitas vezes a criança acredita que a mãe é o centro do universo e não há ninguém para competir, mas enquanto há a presença do pai ali dentro da psicanálise, mas para explanar um pouco mais sobre essa questão para os nossos ouvintes. Muito obrigada. De fato, é importante enfatizar isso. Quando isso acontece, a gente vai ter que deslocar, porque veja, a gente tem um movimento de amor, uma demanda de amor, ela vai deslocar. Aí ela pode deslocar para uma professora, para um professor, para um amigo, para uma amiga. Nunca é algo solto.
por assim dizer. Aonde que eu posso colocar um exemplo mais lúcido, né? Quando a gente termina uma relação e começa uma nova, qual é o nosso maior medo? Geralmente é solidão, ficar sozinho, desamparado, talvez. Essa geralmente eu coloco como consequência do término. Mas quando a gente começa uma nova relação, que aconteça de novo é a frase que eu mais escuto. Espero que não aconteça de novo. Fazendo uma ponte com a relação anterior, com seus medos que se criaram nesse término, que ocorra nessa próxima relação. Veja, a sua guarda está levantada. Veja que o que aconteceu na relação A, digamos nessa que eu estou falando, quando você vai e começa nessa B, você começa a ter receio que alguns fatos podem estar se repetindo, mas não é isso necessariamente que acontece, é outra pessoa, que essa pessoa está repetindo a mesma coisa que o A. E o que acontece? A defesa começa a se levantar, a gente começa a ter a resistência, talvez eu esteja avançando muito, talvez eu tenha que rever. Começa a surgir um mecanismo de defesa, né? Para complementar a tua fala de uma forma um pouco mais lúdica, é como se a gente fosse assistir, por exemplo, um filme no cinema, o filme número 1. Ele não foi tão bom, não gostei tanto talvez do ator, mas eu vou ver o segundo filme. E quando você vai talvez ver esse segundo filme, há um pré-conceito em cima daquilo. Mas veja que não é exatamente porque o primeiro filme ele foi ruim que o critério é que o segundo também seja. Mas a forma como você está indo, pensando, interagindo, criando ou não criando as suas expectativas, fazem com que a sua experiência ela tenha uma influência daquele primeiro filme. Na relação, como você citou, Luiz, é exatamente isso. Então, pelo que eu sofri, se eu fui traído, se houve agressão, abuso emocional, algo neste sentido, há uma probabilidade que se você não tiver uma atenção plena, um desenvolvimento da sua consciência em alguma medida, você estará olhando para a segunda relação e muitas vezes impactando essa segunda relação por medos, receios que você acabou criando, tanto de forma consciente, como você citou, talvez de pensamentos, etc., de forma subconsciente e de forma inconsciente, sem que você tenha uma percepção plena, sem que você esteja, não, é isso que está acontecendo. Não, isso acontece em paralelo, sem que você consiga prestar atenção nessas influências externas e internas. E é interessante que você resgata a questão da experiência. A experiência marcando e veja que ela é cumulativa, ela não está solta. Eu acredito que com esse episódio a gente conseguiu dar o ponto inicial do que é relações e do que é o amor. No próximo episódio a gente vai trazer sobre filmes para conseguir trazer de uma outra forma, explicar sobre esse tema e debruçar-se sobre ele, trazendo novas reflexões. Gostaria de agradecer aos ouvintes e até o próximo episódio. É isso aí, galera. Até o próximo episódio e fiquem com essas reflexões. Pensem como que está sendo suas relações e os seus significados. Até a próxima quinta. Quer provar uma dose de reflexão? É só seguir o podcast. Novos episódios saem toda quinta-feira.